Eleições municipais são só em outubro do ano que vem, mas há mais de um ano do pleito, a disputa já começou nos bastidores. Em contato com a nossa produção, o deputado federal Zeca Dirceu, do PT, confirmou que deseja ser prefeito de Curitiba e que, inclusive, vai mudar-se para a capital para estar mais perto do eleitorado curitibano. Mas o anúncio da pré-candidatura de Dirceu pegou eventuais aliados de surpresa. Havia uma expectativa de formar um grande bloco encabeçado pelo ex-prefeito da capital e atual deputado federal Luciano Dutti, do PSB. Esse bloco reuniria o PT, da Gleisi Hoffmann, o PSDB do Beto Richa, o PDT do Goura, além do partido de Dutti, o PSB, que é a sigla que abriga o vice-presidente Geraldo Alckmin. A ideia de ter Dutti como líder desse grande grupo é unir forças para se contrapor ao lava-jatismo e também ao atual governador Ratinho Júnior, do PSD. Em contato com a produção do RIC Notícias Opinião, a assessoria de imprensa de Luciano Dutti confirmou o ex-prefeito como pré-candidato. Além de Dutti, outro nome do campo das esquerdas, que também confirmou que deve vir a disputar a prefeitura, é o deputado estadual Goura, do PDT. O parlamentar foi o segundo colocado nas eleições de 2020 e se consolidou como um líder da oposição contra Rafael Greca, tanto no período como vereador, quanto agora deputado estadual. Com 3 nomes na mesa, Goura, Dutti e Zeca Dirceu dividem os grupos contrários aos atuais chefes do governo do Paraná. Além da disputa interna para saber quem irá disputar a prefeitura da capital, ainda há um racha público entre o PT e a família Requião, que tem se sentido abandonada após as eleições do ano passado. Então vamos lá. Nos bastidores da cúpula petista, já era certa essa vinda do Zeca Dirceu. A dúvida era se ele realmente ia bancar isso, porque significa mudar sua base eleitoral. Veja, o Zeca Dirceu já foi prefeito de Cruzeiro do Oeste, lá nesta região fica a sua base eleitoral, ele que é filho do José Dirceu, inclusive por isso o nome, obviamente, e agora ele vai vir de Malicuia para Curitiba, que tem um eleitorado bastante conservador, tanto é que o PT nunca foi bem aqui, nunca ganhou a prefeitura da capital, chegou perto aquela vez com o Ângelo Vagnoni contra o Castaniguchi nos anos 2000, mas nunca passou disso. Depois até foi vice-prefeita, mais especificamente com a Miriam Gonçalves, na gestão Salfrutti, mas o PT nunca ganhou Curitiba. E é um sonho do partido nacionalmente. E vai agora apostar, pelo jeito, em um cavalo de fora, né? Então é uma aposta dupla do PT. Primeiro, em lançar candidato próprio em uma cidade que o PT não vai bem. E em segundo lugar, porque vai trazer alguém de fora, né? Alguém que é muito forte na cúpula PT nacional, mas que não tem tanta similaridade com o eleitor curitibano. Vamos ver como é que vai o Zeca Dirceu. E abriu também uma crise com setores do PT. Vamos entender. Eu já expliquei aqui mais de uma vez, mas vou reforçar agora. O PT é uma colcha de retalhos. Quem olha de fora vê o PT grandão, um dos maiores partidos do Brasil. Mas internamente ele é subdividido em tendências partidárias. Tem campos, macrocampos, e aí dentro desses campos há tendências. Esses macrocampos disputam ali o poder do partido. E há ali uma tendência da Gleisi Hoffmann, que aqui no Paraná é representada por Arilson Chiorato. A Gleisi e o Chiorato querem o quê? Querem que o nome seja o do Luciano Dutti. Eles sonham aí com uma unificação das esquerdas, quase 10 partidos estariam reunidos em uma coligação, para tentar ganhar a prefeitura com o Dutti, que, vejam só vocês, já foi prefeito de Curitiba pelas mãos de Beto Richa. Dutti foi vice do Beto Richa. O Beto Richa do PSDB, que era inimigo da esquerda. Pois bem, o Beto Richa estaria, inclusive, dentro desta aliança. Seria uma aliança PT, PSDB e a Rapa contra o resto. Ocorre que o Zeca Dirceu, que é de outro setor do PT, disse: não, pera lá, candidato sou eu. E aí o PT tem um poder hegemônico muito forte, é um partido hegemonista. O PT dificilmente faz alianças em que ele não está na cabeça, e isso fala muito com o partido. Tanto que o Zeca Dirceu já dá esse recado agora, escola, para já preparar o terreno para o próximo 1 ano. E por que agora? Porque é justamente lá por abril do ano que vem que vai estar fechando ali as articulações dos partidos, inclusive a janela partidária. Então é por isso que tudo isso é calculado. Não é à toa que ele lançou agora. É porque tem o cálculo do calendário. Então ele já, daqui 1 ano sou eu que vou disputar.
E a Gleisi vai dar a resposta dela, vamos ver quem vai levar a melhor. E correndo por fora, ali pela esquerda, tem o Goura, né, que não está nos polos desse debate, mas fez voto em Curitiba, foi muito bem votado nas últimas eleições, foi inclusive, né, o segundo colocado. Então é um nome também palatável. Vamos ver o que a esquerda vai fazer, se eles vão se unificar ou se eles vão, né, sair rachados em 3 partes. E chama atenção, escola, lembra que nós trouxemos aqui que acontece o mesmo em São Paulo? O PT deu indicativos de fazer uma aliança das esquerdas, mas agora tá falando lá que não, peraí, não era bem assim a história. A mesma coisa do PT do Paraná. Olha, na eleição passada foi, vamos todos eleger o Lula, depois a gente divide o poder. Agora já aparece Zeca Dirceu dizendo, não, o candidato sou eu. Inclusive, a gente só pede, na verdade, para que esses políticos, Mike, se preocupem com o trabalho deles no Legislativo Federal, nos legislativos estaduais, onde quer que eles estejam, né, recebendo dinheiro público, o dinheiro do nosso bolso, se preocupem hoje com esses trabalhos e não apenas com as carreiras políticas de cada um, porque se eles estão articulando tanto assim, faltando mais de 1 ano e meio, bem mais de 1 ano e meio, quase 2 anos para as eleições. Então, que a gente tenha resultados práticos hoje, no mandato atual, não eles se preocupando apenas com a boquinha lá da frente. E tem outra coisa, né, Mike? Você falou aí, né, dessa questão do racha do PT paulista. O Datena, então, abriu o efeito cascata? Pode ser. A quebra da esquerda começou com o Datena num churrasco para falar de Corinthians com o craque Neto e o Boulos. É isso, né? Aliás, que episódio da história para estudar daqui a alguns anos, hein? Ontem foi a piada pronta para muita gente, né? Um monte de corintiano reunido lá em torno da mesa do PT. Mas enfim, isso é maldade do povo. Enfim, mas na verdade tem a ver com o Datena, escola, mas tem mais a ver com o calendário mesmo, né? Nós estamos há exatamente 1 ano das janelas aí, e é isso que importa para muitos deles, principalmente os vereadores aí, né? Que a janela será aberta para eles. Então eles ficam olhando e já começam a ver os grupos se articularem. Quer dizer que o Zeca Dirceu será candidato? Não quer dizer isso. Ele lançou uma pré-candidatura e também muito mais para ganhar musculatura, viu, escola? Se diz muito isso na política. Olha, o fulano tem que se viabilizar, tem que ter musculatura para poder, né, ter ali condições de disputar. E o Zeca Dirceu carrega o sobrenome do pai, que em Curitiba não é boa coisa. É queimado, né? Exato. Então, Curitiba é uma capital que rejeita o PT. Podem ficar bravos os petistas aí, é só olhar os números eleitorais. Isso é análise, não é opinião, isso é fato. Então vamos ver como é que vai se dar, porque dentro do PT tem muita gente que olha e diz, não vai dar certo. É melhor de fazer aliança com outra pessoa para poder ganhar junto do que perder sozinho. Então é a conta, por exemplo, do time da Gleisi Hoffmann, que é muito influente no partido também. Então o PT está em guerra interna. É a guerra pelo poder, viu, escola? Ou seja, isso que o Zeca Dirceu está fazendo, outros nomes estão se colocando aí na jogada, é basicamente que um teste de popularidade. Eles estão fazendo o seu próprio tracking. É isso. Balão de uma maneira ensaio, bem né? simples, né? Balão de ensaio. Joga o nome na mídia e vê o que dá. Se faz muito isso na política, né? Às vezes, tem político que faz o seguinte, já aconteceu inclusive com muitos colegas. A fonte liga lá, escolhe e fala assim, tal pessoa vai ser nomeada para tal cargo. E aí você dá a nota lá, você dá a informação na rádio, na TV, ó, fulano será nomeado para tal cargo. Aí vem a repercussão da opinião pública, às vezes ela é negativa, aí o político volta atrás, escolhe e fala, não, era fake news, é mentira. Mas foi o próprio cara que deu a informação para testá-la na opinião pública, daí viu que deu ruim, fala que é mentira o jornalista. Acontece muito. Então, a nossa vida aqui, escola, é inclusive desconfiar de informações que vêm de fontes oficiais. Confiar desconfiando. Assim, mas é verdade mesmo, tem que fazer a conta, ver o tabuleiro, pisar em ovos todo momento. E aí, escola, com esse anúncio de última hora do PT, do Zeca Dirceu, o outro lado se movimentou também, né? Com certeza. Às 4h10 a gente te conta que com a confirmação de pelo menos 3 nomes mais à esquerda, a nossa produção também foi ouvir os eventuais pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba para saber se havia ou não interesse em disputar a chefia municipal, viu? Entre os nomes que confirmaram que devem disputar as eleições do ano que vem está o deputado estadual Nelly Prevot, do União Brasil.
Leprevot já foi candidato em 2016 e surpreendeu ao retirar o então prefeito Gustavo Fruit do segundo turno. Leprevot perdeu a disputa para Greca, mas se consolidou como uma liderança política local, principalmente como adversário direto do prefeito curitibano. Em 2020, Ney chegou a se afastar do cargo de secretário de Justiça para concorrer à prefeitura novamente, mas foi convocado pelo governador Ratinho Júnior para voltar à secretaria, garantindo assim a reeleição do Greca. À época, as pesquisas apontavam Ney Leprevot como um dos poucos nomes que poderiam levar o pleito ao segundo turno. Mas apesar da proximidade com Ratinho e de ter respeitado o pedido para não se candidatar em 2020, Ney Leprevot não é o nome do governo para a sucessão de Rafael Greca. Hoje pela manhã, o governador confirmou que o vice-prefeito e também secretário estadual de cidades, Eduardo Pimentel, é o nome que une o PSD. Eduardo Pimentel é visto como sucessor natural de Rafael Greca e tem o apoio do grupo do atual governador para se candidatar. Pimentel tem 38 anos e é formado em administração, com pós-graduação em agronegócios e especialização em cidades inteligentes. Até hoje, só disputou as eleições de 2016 e 2020, as quais foi eleito e reeleito vice-prefeito de Curitiba. Outro nome que confirmou que deve se lançar à prefeitura da capital é Paulo Martins, do PL. Discutimos, falamos disso há poucas semanas aqui. O jornalista é ex-deputado federal e ficou em segundo lugar na disputa pelo Senado no ano passado. Martins surpreendeu ao terminar o pleito com menos de 300 mil votos atrás de Sérgio Moro e na frente do senador que buscava a recondução, Álvaro Dias. Agora, Paulo se lança como nome do bolsonarismo e dos conservadores na disputa pela prefeitura da capital. Sempre bem cotado nas pesquisas, a produção do RIC Notícias Opinião também procurou o deputado federal mais votado na última eleição, o ex-procurador Deltan Dallagnol do Podemos. Deltan é visto como representante do lavajatismo no Paraná e deve ser o primeiro aliado de Sérgio Moro a disputar uma vaga majoritária. A ideia é assegurar a prefeitura da capital para, na sequência, o ex-juiz disputar a vaga de governador em 2026. Diferentemente dos seus adversários, Deltan não confirmou a disposição para concorrer à prefeitura da capital no ano que vem, mas enviou uma nota reforçando que se sente honrado por ter sido o deputado mais votado nas eleições. Abro aspas aqui a nota de Deltan Dallagnol: estamos muito focados em servir o Paraná e o Brasil com nosso mandato de deputado federal. Para mim foi uma honra ter sido o deputado mais votado do estado em 2022, com mais de 150 mil votos apenas em Curitiba. Curitiba é uma cidade que me adotou, onde me casei, construí minha família, onde nasceram meus filhos. É também a cidade da Operação Lava Jato. Ficaria honrado de ter a oportunidade de cuidar da nossa cidade e por isso estamos avaliando todas as possibilidades com muito carinho e serenidade. Enquanto avaliamos todos os cenários, continue sendo a voz da indignação da população em Brasília. Fecho aspas. Na política, escola, tem não, tem talvez, tem o não que é sim e tem o sim. O Deltan, nessa nota aqui, pra mim, falou um não. Sabe um não levinho assim? Aquele que se insistir mais um pouco vai? É isso que eu ia falar. Se você passar a mão na cabeça... Olha aqui a 100 escola. Ficaria honrado de ter a oportunidade de cuidar da nossa cidade e por isso estamos avaliando todas as possibilidades com muito carinho e seriedade. Agora, todas as possibilidades quer dizer que existe mais de uma. Exato. Agora, ele é um player do jogo, né? Ele vai dizer que não, faz parte do jogo dizer que não é candidato nessa altura, mas ele é um player. Se será mesmo candidato ou não, ele vai decidir lá na frente. O partido dele também vai apresentar o estudo para que ele saia ou não. Mas o que me chama a atenção disso é o seguinte: o que inaugurou toda esta corrida de confirmações de pré-candidaturas foi a declaração do governador, que é um polo importante dessa briga. Olha, o meu candidato é o Eduardo Pimentel, inclusive que deflagrou o próprio PT em lançar o nome lá do Zeca Dirceu. O governador dizendo isso, aí, por exemplo, a gente olha o Palácio Iguaçu, achava que era uma coisa una, mas não é. Paulo Martins, por exemplo, que sempre foi aliado de primeira hora do governador, já falou: sou pré-candidato também. Então o Eduardo Pimentel entra com uma parte do apoio do time do governador apenas, né? Paulo Martins ali se viabilizando pelo PL, que é um dos maiores partidos do Brasil, e é o partido Bolsonaro, que ainda encontra muita ressonância em seu discurso entre os curitibanos. Só vê a votação que o Bolsonaro fez aqui no Paraná. Então, ele é um cabo eleitoral importante que tem que ser observado. Então, Paulo Martins segue firme no jogo, foi bem votado ao Senado aqui em Curitiba. Do outro lado, tem lá, na direita, o lavajatismo,
que, né, vai muito bem em Curitiba. O Deltan foi muito bem votado aqui na capital do estado. A questão da República de Curitiba ainda pega entre muitos curitibanos. Escola é um discurso forte, apelativo, né? Vamos ver se o Deltan será mesmo candidato, ainda mais com o apoio do senador Sérgio Moro. Então, o jogo está orbitando em torno de dois campos que estão subdivididos, cada um em 3 partes. Interessante isso. A esquerda tem lá o PT com o Zeca Dirceu, o Luciano Dutti do PSB tentando unificar ali via Gleisi Hoffmann à esquerda, e o Goura do PDT, que já foi bem votado em eleições passadas. Do lado da direita tem lá o Eduardo Pimentel, que representa ali o governador Ratinho Júnior, o Paulo Martins, que representa a direita mais conservadora da cidade, também conversa muito com o público do governador Ratinho Júnior, são amigos pessoais, e o Deltan Dallagnol, que fala com os lavajatistas, né? E que também conversa ali com a esquerda. Tá muito longe ainda, mas o cenário tá interessante, escola. Vamos ver quem fica e quem vai embora dessa disputa até outubro do ano que vem. Muita água vai passar por baixo dessa ponte. Aí estão me perguntando aqui, e o Ney Leprevot? O Ney Leprevot tem a vontade de ser candidato, mas tem que ver se o partido dele vai lançar. E por que eu estou falando isso? Primeiro, que ele não tem apoio do governo do estado, né? O que reduz muito as chances dele. Eu lembro que o Ney Leprevot ganhou aquela eleição, quase ganhou aquela eleição do Rafael Greca, né? Quase ganhou, mas com o apoio do Ratinho Júnior. Agora ele não tem mais isso. Ponto 2. O partido dele é o partido do Sérgio Moro. Escola, eu imagino, se o Deltan Dallagnol for candidato, ele vai apoiar o Sérgio Moro e não o Ney Leprevot. Então, o jogo pro Ney Leprevot não é bom nesse momento. Claro, eu sempre falo aqui, para político, fundo de poço tem mola. Eles se reinventam e reaparecem do nada. Mas hoje, no atual tabuleiro, a situação não é boa pro Leprevot, não.